Eu fui um idiota a minha vida inteira e não tinha noção que isso era idiotice. Talvez você também esteja sendo esse tipo de pessoa. Nós vivemos em uma sociedade que é cultural ser pessoas medíocres, medianas. É cultural isso desde a escola. Eu estudei numa escola pública e lá o mínimo para você passar de ano, né, o mínimo para você ir para a próxima fase, para a próxima série, era, se eu não me engano, 60%. Então, a média que você tinha que tirar ali era 60. E desde essa época, nós somos ensinados a sermos pessoas medianas, que só a média tá legal, tá ok, isso basta pra gente. E a vida toda, nós somos condicionados a ser esse tipo de pessoa. É cultural isso no Brasil. É cultural isso na nossa sociedade. É cultural isso em meio a pessoas que têm uma condição financeira um pouco mais baixa. E eu fui ensinado dessa forma. E você também talvez seja ensinado a ser dessa forma. E se a gente vê uma pessoa que está acima da média, que tenta fazer algo diferente, essa pessoa é motivo de chacota muitas das vezes, é motivo de piadinhas em grupos, é motivo das pessoas se afastarem dela, tratarem com indiferença, só porque simplesmente essa pessoa não aceita mais ter uma vida simples e medíocre que todo mundo quer ter. E eu me lembro muito bem quando eu comecei a me aprofundar um pouco mais em alguns conhecimentos. Me lembro quando eu comecei a ler e a postar isso no meu Instagram. Nossa, eu recebi vários comentários de pessoas falando que eu achava que eu era inteligente demais, você quer ser melhor que todo mundo, você tá achando que você é coaching, porque eu postava uma frase ali de alguma coisa que eu tava lendo. E aí esses nomes que eu tomava, eu ganhava isso aí. E nós todos temos essa cultura de querer sempre julgar e acusar as outras pessoas daquilo que a gente não tem interesse em fazer ou simplesmente acha que não consegue. Quantas vezes você foi julgado por tentar fazer alguma coisa e você parou de fazer justamente porque as pessoas falavam? Quantas vezes você começou a fazer exercício físico e começou a ver mudanças no seu corpo já ali nos 3, 4 meses que você já estava começando a ir? As pessoas começaram a falar, tá aplicando bomba, hein? Não sei o que e tal, tá achando que tá forte. Nossa, tá usando as roupas diferentes. Nossa, pra você ver, tá usando a roupa menor para ficar mais apertada. Sendo que não, é o seu corpo que tá mudando. E essas diferenças acontecem sim quando você começa a ter uma frequência na academia. Mas você não suportou essas pessoas falarem isso. E você deixou ali. Então nós somos completamente condicionados a isso. E mediante isso, eu ouvi um especialista falando que a mediocridade, ser mediano, é o novo fracasso da nossa geração. São pessoas completamente fora da realidade. E que se você não querer mudar, não querer ser um pouquinho além daquilo que todos são, a sua vida talvez seja uma vida muito ruim, muito triste, você não tenha as coisas que você tanto sonha. Lá no meu trabalho, principalmente, eu converso com alguns colegas e eles falam: essa empresa é muito ruim, a gente não ganha muito aqui, a gente não é valorizado, a gente isso, a gente aquilo. E eu sinto que faltam deles um pouquinho mais de dedicação, sabe? Um pouquinho mais de empenho para se mostrar um pouquinho mais proativo, tentar fazer um pouco mais. Por quê? Porque eles são a classe que mais ganha o dinheiro, eles têm metas, eles têm as coisas, mas se for colocar ali no papel certinho, são os que têm mais, os que ganham mais. E ainda assim reclamam. Porque eles não visam lá na frente, eles não visam as melhorias que eles podem fazer para subir de cargo, para ter um cargo um pouco melhor. Então eles querem simplesmente ganhar tudo reclamando da vida. Reclamando da vida. E nós somos assim, por natureza. Eu também já fui assim. E eu às vezes sou assim. Mas isso tem que mudar, isso tem que parar, porque nós não precisamos simplesmente acusar o outro, julgar o outro, simples, só para nos sentirmos bem, só para nos sentirmos ali no nosso conforto. Se a pessoa faz um pouco a mais do que eu, por que eu vou julgar ela? Eu quero chegar onde ela está. Isso me lembra muito bem a história de Davi, do rei Davi, que ele chegou ali naquela situação, Golias estava lá afrontando o povo de Deus e conversando e falando.
e tal. E ele chegou e falou assim: quem esse cara acha que é pra ele estar conversando desse jeito? Quem esse mano acha que é aí, mano? E aí o pessoal do próprio exército de Israel começou a reprimir Davi, falando assim: vocês são criança, você é só um moleque, fica na sua aí, cara. Ele, não, isso não pode ser dessa forma. Ele não pode falar assim com o povo de Deus. E o pessoal, não, Davi, cala a boca, sabe? E só porque Davi teve uma atitude de querer esboçar um desejo ali de enfrentar aquele gigante, as pessoas começaram a tratar ele mal, a jogar ele para escanteio, a falar assim: ah, você vem aqui só para entregar comida, cara. Fica na sua aí. Nós que somos exército, somos treinados, somos bem mais velhos, mais fortes, não estamos querendo enfrentar ele, e você chega aí já com essa marra toda. E geralmente é isso que acontece com a gente. Todas as vezes que a gente tenta enfrentar alguma coisa que vai nos levar a um outro patamar, vai nos levar a resolver um problema um pouco melhor, vai nos levar a ser uma pessoa diferente, e as pessoas falam, a gente começa a nos reprimir, a parar, a não fazer. Então, eu quero ser diferente, eu comecei a ser diferente. Eu fui pra academia, as pessoas falam, ah, isso é bomba, isso é não sei o quê. Eu falo, poxa, quer dizer que 2 anos de academia, eu tenho que tomar alguma coisa? Eu não posso ser simplesmente natural com o meu corpo? E eu, tipo assim, eu não sou uma pessoa que cuida de dieta, eu sou uma pessoa simplesmente que treina. E come o tanto que quer. É isso, mas naturalmente meu corpo vai ter mudanças. Vai ter mudanças, é natural. Eu comecei a ler, a minha fala muda um pouco, eu fico um pouco mais inteligente. E as pessoas não gostam disso, não gostam de ver isso. Eu comecei a cuidar das minhas finanças, eu comecei a cuidar do meu dinheiro, eu comecei a prestar atenção no que eu gastava, eu comecei a colocar a minha esposa também para entrar junto comigo nessa história. Então a gente consegue fazer algumas coisas diferentes, viajar para um lugar bacana, comprar uma coisa diferente, morar em um lugar melhor. E as pessoas olham para a gente e acham que a gente tem que continuar sendo aquelas pessoas medíocres, aquelas pessoas que não têm nada, aquelas pessoas pobres de espírito. Isso não precisa ser dessa forma. A gente não tem que ser assim. Não precisa ser assim. Mas a gente precisa simplesmente querer mudar, querer pensar com a cabeça diferente, querer mudar o nosso comportamento e o nosso pensamento. E nesse canal eu gosto muito de falar sobre isso, gosto muito de falar sobre essas atitudes que a gente tem que ter dia após dia. Não é papo de coach, é coisas que eu vivi na pele e são experiências minhas. E eu gostaria que você também tivesse essas experiências. Mas saiba que você vai encontrar medíocres, pessoas medianas, e você vai ter que lutar contra elas e contra você também, que tem pensamentos assim. Mas eu tenho certeza que você consegue passar por isso. Então, dentro desse contexto, a mediocridade, a medianidade, ela se tornou um novo fracasso. Então, se você está assim, talvez você seja um fracassado na sua vida. E eu quero que você seja uma pessoa vitoriosa e diferente. Então, saia desse ciclo, quebre esse ciclo, quebre esse comportamento. Seja uma pessoa totalmente diferente.